Sabe aquela sensação de que os filmes, as séries e até a cultura da internet parecem cada vez mais iguais? Uma impressão de que está faltando um pouco de risco, de ousadia? Pois é, vamos mergulhar nisso hoje. Porque essa sensação não é por acaso não. Existe uma máquina funcionando por trás de tudo e ela é projetada para produzir exatamente isso. Olha só que interessante. O diretor James Gunn, que agora está lá no comando do estúdio concorrente da Marvel, deu um diagnóstico bem preciso para a tal da fadiga de super-heróis. Para ele, o problema não é o gênero em si, mas a falta de qualidade e, o mais importante, a falta de disposição para correr riscos. E é essa ideia de risco que está no centro da nossa conversa. Essa falta de risco nos leva direto para dentro da engrenagem de Hollywood. Hoje em dia, quase todo grande lançamento passa por um processo industrial pesadíssimo, muito antes de sequer sonhar em chegar nas telas. É um sistema montado com um único objetivo: minimizar qualquer chance de fracasso financeiro. E aqui está o pulo do gato. A produção de um blockbuster moderno virou um exercício de gerenciamento de risco. A meta não é criar uma obra de arte que desafie o público, mas sim um produto que seja o mais inofensivo possível. Qualquer ponta solta, qualquer ideia que possa, incomodar uma parte da audiência é lixada com base em dados e feedback até virar uma coisa perfeitamente lisa. Na prática, o processo funciona mais ou menos assim. É quase uma receita de bolo. Primeiro, pega-se uma marca, uma franquia que todo mundo já conhece. Depois, os estúdios reúnem grupos de superfãs para ter certeza de que nada no filme vai irritar essa galera. Com base nesse feedback e nos dados de algoritmos, o filme é reajustado. O resultado? Um produto estéril, previsível, feito para não ofender ninguém. Mas olha, essa lógica de produção não está restrita a Hollywood, não. O mesmo processo de evitar riscos e buscar a fórmula perfeita está se espalhando e transformando a própria cultura da internet. E no processo está esvaziando movimentos que antes eram orgânicos, subculturas de verdade. Um exemplo perfeito disso surgiu no TikTok. De repente, começaram a pipocar um monte de imagens geradas por inteligência artificial, todas com a mesma tag, Dark Fantasy. E essas imagens evocavam uma nostalgia, sabe? Um sentimento de pertencer a algo que parecia perdido, uma fantasia mais sombria, menos certinha. O interessante é o que estava por trás dessa trend. O termo Dark Fantasy foi usado para misturar décadas de estilos de arte diferentes. Tinha coisa de ilustradores como Frank Frazetta, do cinema independente dos anos 70 e 80, de RPGs, de animes. A IA simplesmente pegou tudo isso, removeu todo o contexto, toda a história e cuspiu de volta como um produto puramente visual. E isso revela uma diferença fundamental. Uma subcultura de verdade tem história, tem um contexto político, ela é construída por uma comunidade real. Já uma estética de internet como essa é o oposto. É descontextualizada, é um produto pronto para consumo, vira só uma estampa de camiseta sem nenhuma bagagem por trás. Essa frase aqui resume perfeitamente o processo. As subculturas, com toda a sua complexidade e seu significado, são extraídas, esvaziadas de qualquer poder de contestação e devolvidas para a gente como uma simples etiqueta, uma hashtag, uma mercadoria vazia. É o extrativismo de dados aplicado à cultura. E isso tudo nos leva a uma questão mais profunda. Por que essa validação se tornou tão importante? Por que a aprovação de certas instituições, de certos grupos de fãs, passou a ditar o que é produzido e o que ganha destaque? A resposta está num conceito chamado hegemonia cultural. Pensa comigo. A validação de fora só parece importar quando vem de lugares específicos. Um prêmio no Festival de Cannes ou no Oscar vira notícia no mundo inteiro. Mas e um prêmio no FESPACO, maior festival de cinema da África? Quase ninguém fica sabendo. O mesmo vale aqui dentro. Uma produção da Globo já nasce com um selo de prestígio que uma produção regional independente rala para conseguir. São essas estruturas de poder que ditam o que é digno da nossa atenção. E essa busca por validação não se limita às instituições, não. Ela se estende aos próprios fãs. Ou melhor, a uma parcela muito específica e muito barulhenta deles. Com medo do backlash, os estúdios passaram a usar esses grupos de foco para não irritar os fãs mais devotos. O problema é que isso, muitas vezes, significa ceder aos caprichos dos setores mais tóxicos. O resultado a gente já conhece. Ataques coordenados, o tal do review bombing contra produções com personagens diversos, atores e atrizes não brancos recebem ameaças de morte e os estúdios, com medo de afetar o lucro, muitas vezes ficam quietos. No fim, as vozes mais violentas são amplificadas e muitos outros fãs, com medo, simplesmente desistem de participar da conversa. Certo. Então, qual é o produto final de todo esse sistema? O que acontece quando o medo de arriscar,
A busca por validação e a otimização por dados se tornou o principal motor da criação. Essa declaração do ator Alan Cumming, falando sobre a participação dele num futuro filme dos Vingadores, é assustadora e muito reveladora. Ele gravou tudo sozinho, sem saber com quem os personagens dele estavam interagindo. Isso não é um caso isolado. Virou uma prática comum na indústria. E por que isso acontece? Porque gravar desse jeito permite que os estúdios mudem absolutamente tudo na pós-produção, com base no feedback dos grupos de teste. Cenas, diálogos, até com quem um personagem está falando, tudo pode ser alterado digitalmente. Economiza dinheiro? Sim, mas o custo é a coerência e a alma do filme. A arte se torna um amontoado de peças que podem ser trocadas a qualquer momento. O resultado final é esse aqui, um produto com zero risco, mas também com zero apego emocional. Um filme feito por planilhas, projetado por algoritmos e validado por grupos de foco. É a receita perfeita para a mediocridade que o James Gunn falou lá no comecinho, lembra? Isso deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Se a arte é cada vez mais moldada para agradar algoritmos, para evitar controvérsias e para satisfazer os setores mais tóxicos do público, para quem ela realmente serve? E o que a gente perde nesse processo todo?